Olá pessoal do nono ano. Agora nós vamos para a correção da página 224 da última atividade de trigonometria. Começando pela questão 13. A questão 13 diz: utilize as medidas dos lados dos triângulos e calcule seno de A e cosseno de A e seno de B e cosseno de B, do ângulo B. Como você conhece bem as fórmulas, nós precisamos do cateto oposto, cateto adjacente, como nós já temos, e falta a hipotenusa, que as fórmulas são seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, como nós não temos a hipotenusa, vamos chamar de x, certo? Aí você lembra do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, no caso x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado vai ser igual a 24 mais 25, dá igual a 29. Se está ao quadrado, vai passar em raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 29. Como 29 vocês sabem que é um número primo, ou seja, só é divisível por 1 e por ele mesmo, ele não possui raiz quadrada exata. Então, eu posso deixar como sendo apenas raiz de 29. Ou, se você preferir, você pode procurar o valor aproximado. Também dá do mesmo jeito. O seno, no caso, vou começar pelo seno de A. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de A, cateto oposto, 5. Hipotenusa, raiz de 29. Como temos raiz no denominador, precisamos racionalizar. Então, fica raiz de 29 sobre raiz de 29. A racionalização é exatamente isso. Pega a fração e multiplica pelo valor da raiz do denominador. 5 vezes raiz de 29, desculpe. 5 raiz de 29. Sobre raiz de 29 vezes raiz de 29, quando você multiplica duas raízes com o mesmo valor, o valor da raiz será o próprio resultado. Então, a resposta do seno de A fica 5 raiz de 29 sobre 29. O cosseno de A vai ser igual a cateto adjacente, no caso 2, sobre a hipotenusa raiz de 29. Novamente, racionalizo. Raiz de 29 por raiz de 29. Então, o cosseno de A vai ser igual a 2 vezes raiz de 29, 2 raiz de 29. Raiz de 29 vezes raiz de 29, como eu já falei, duas raízes com o mesmo valor, o próprio valor é o resultado da raiz, ou seja, 29. Como ele quer na questão, aqui eu só vou mudar, aqui é o C, certo? E aqui é o B. Como ele quer agora relativo a B, ele só inverte a posição dos catetos em relação a A. Então, é só você fazer o seguinte, sempre que acontecer isso. O cosseno de A será igual ao seno de B. Se você fez o cálculo aí, você encontrou o mesmo, 2 raiz de 29 sobre 29. Porque se é o seno do B, quem vai ser o cateto oposto a B agora? O 2. Ou seja, a mesma resposta do cosseno de A. E o seno de A é igual ao cosseno de B. Ou seja, 5 raiz de 29 sobre 29. Pela mesma razão. Se é B, quem é o cateto adjacente? O 5. Então, para não repetir o mesmo cálculo,
sempre vai ser a mesma resposta. Seno de A é igual ao cosseno de B. Seno de B é igual ao cosseno de A, certo? Na questão 14, ele pede para você construir um triângulo retângulo isósceles, ou seja, dois lados iguais. No caso, medindo 2. Então, você já sabe que os catetos vão medir 2. E ele quer o seno e o cosseno dos ângulos agudos. Então, ele quer, vamos chamar aqui de A, vamos chamar aqui de B, e aqui vamos chamar de C. Pronto. Mas para isso, nós precisamos saber o valor de quem? Da hipotenusa. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4. Ou seja, nós temos x ao quadrado, para você não ter que perder muito tempo fatorando raiz, aqui você tem o 4 quantas vezes? 2. Então, eu posso dizer que aqui é a mesma coisa de 4 vezes 2, entendeu? 4 mais 4, 8. 4 vezes 2, 8. Mas para você não ter que fatorar para achar a raiz, faça isso que é mais prático. X é igual a raiz quadrada de 4 vezes 2. Aí x igual raiz quadrada de 4, 2. Raiz de 2 tem valor exato? Não. Então fica 2 raiz de 2. Certo? Então vamos para o seno de A. Que no caso, se você prestou bem atenção, se aqui tem valores iguais, então o seno de A vai ser igual ao cosseno de A, que vai ser igual ao seno de B, que vai ser igual ao cosseno de B. Ou seja, você não vai precisar fazer 4 cálculos, só um, já que os lados aqui são iguais. Ou seja, seno e cosseno dos dois ângulos terão os mesmos valores. Então, eu vou colocar aqui como se fosse seno de A igual cateto oposto 2 sobre a hipotenusa 2 raiz de 2. Posso cortar o 2 multiplicando com o 2 dividindo. Aí a mesma coisa de ficar 1 sobre raiz de 2. Como temos raiz no denominador, racionalizo. Raiz de 2, raiz de 2. Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, como vocês já sabem, 2. Então, você já sabe que os 4 valores aí serão iguais a raiz de 2 sobre 2. Na questão 15, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na questão 14. Em um triângulo retângulo isósceles qualquer, a hipotenusa é igual a 2x e catetos x. Ou seja, cateto oposto ou adjacente, dependendo do ângulo, que vale a x. Calcule o seno e o cosseno dos ângulos agudos. Mesmo que você chame de A, B e C, e já que os catetos têm a mesma medida, mesma situação. Tá aqui. Seno de A é igual ao cosseno de A do ângulo A, que é igual ao seno de B do ângulo B, que é igual ao cosseno também de B. Então aqui já está um pouco mais simples a questão, porque nós não precisamos achar a hipotenusa. Ok? Então vamos lá. Vou pegar só o seno de A. Seno do ângulo A, cateto oposto.
x sobre a hipotenusa 2x. Ok? Corto o x com x. Aqui subtende-se que tem 1. Então, o seno do ângulo A é igual a 1 meio. Se o seno do ângulo A é igual ao meio, seno de A, cosseno de A, seno de B e cosseno de B será igual a 1 meio. Ok? Na questão 16, temos calcule tangente do ângulo A e tangente do ângulo B em cada triângulo. Na letra A, nós já temos cateto e cateto 3 e 4. Nesse caso, nós não precisamos da hipotenusa. Por quê? A fórmula da tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como nós vamos começar primeiro pela tangente de A e acharmos o valor, quando for a tangente de B, é só inverter, porque os catetos vão ter valor invertido. Por exemplo, tangente de A, cateto oposto, 4. Cateto adjacente, 3. Resposta, 4/3. Tangente de B, do ângulo B, que é esse aqui. Cateto oposto, 3. Cateto adjacente, 4. Simples assim, certo? Na letra B, nós temos a hipotenusa 5 raios de 2 sobre 2 e um dos catetos 5 meios. Então, falta a gente achar o outro cateto, que não nos interessa. Se é tangente que ele quer, então nós precisamos do cateto oposto e do cateto adjacente. Hipotenusa não. Então, você é só lembrar. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o cateto é 5 ao quadrado e o outro eu vou chamar de x. X ao quadrado. Só vou inverter de posição sem mudar o sinal, porque não há necessidade. Então, eu tenho x ao quadrado, certo? Mais 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Igual 5 ao quadrado, 25. Vezes quadrado corta com a raiz, fica vezes 2. 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho x ao quadrado é igual 25 vezes 2, 50 quartos. Está mais, passa, menos 25 quartos. Denominadores iguais, repete. Então, eu tenho x ao quadrado. Repito o denominador e subtraio os numeradores. 50 menos 25, 25. Então, x vai ser igual. Está ao quadrado, passa em forma de raiz. 25 quartos. Então, x, raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 4, 2. 5 meios. Ou seja, nós temos um triângulo isósceles. Então, 5 meios para cada cateto. Então, vamos para a tangente de A. Tangente de A. 5 meios dividido por 5 meios, divide dois termos iguais, é igual a 1. Ou seja, a tangente de B também vai ser igual a 1. E até a próxima aula.